Eu vou dar início então ao nosso evento desta manhã. Connosco hoje para falar do futuro da. Ui, houve para aqui um barulho interno, desculpem lá. Portanto, vou falar hoje sobre o futuro da indústria com o 5G. Temos connosco hoje 3 oradores. Um dos oradores deve estar com dificuldades na ligação, mas já estamos a tentar aqui assegurar a sua entrada no evento. Portanto, a razão de nós hoje estarmos a falar sobre o impacto do 5G ou o futuro da indústria com o 5G tem muito a ver com o facto de toda a gente saber que a concretização plena da indústria 4.0 só poderá ser uma realidade com a chegada do 5G. E esta tecnologia, esta quinta geração de rede de internet de transmissão de dados vai efetivamente proporcionar maior velocidade, cobertura, conectividade e recursos em relação ao 4G. E acreditamos que é o facto de haver esta alta velocidade, uma latência muito baixa e uma fiabilidade sem precedentes, que vão abrir caminho a um sem número de soluções, onde a imaginação, a capacidade e o engenho será o limite para produzir, ou para, até por acaso produzir é uma boa expressão no contexto da indústria, não é? Uma fábrica cada vez mais inteligente do futuro, que tenha bastante flexibilidade, versatilidade, usabilidade, eficiência e produtividade. Graças, se calhar, à utilização massiva daquilo que são os sensores, o IoT, a realidade aumentada, a realidade virtual, a automatização, a robotização, a inteligência artificial, ou mesmo o machine learning, entre outras tecnologias que se podem colocar ao serviço desta nova era da produção industrial. E é justamente hoje, então, para falar de alguns use cases que já estão em marcha, quer no mercado internacional, mas também no mercado nacional, assim ouvir com algumas das pessoas envolvidas nesta nova cadeia de valor que pode vir a ser construída com a aplicação dos 5G na indústria, e para perceber como é que poderão as empresas industriais aproveitar todo o potencial da inovação tecnológica para se transformarem e garantirem uma maior competitividade no mercado global, que temos hoje então connosco o Samuel Ferreira, da Huawei, o António Pereira, da Bosch, e em breve teremos o Paulo Jorge Ferreira, da Universidade de Aveiro. Portanto, resta-me agradecer, deixem-me cá ver como é que nós estamos, exatamente, agradecer a presença das pessoas que já se juntaram a nós, nos mais de 200 inscritos que temos para esta manhã, e passar a palavra, sem mais demoras, ao Samuel, solicitando então, por favor, à Zaquia que possa passar a bola ao Samuel. Deixa-me cá ver se já está. Samuel, já tem? E eu assim digo-lhe quando efetivamente tiver a apresentação. O Samuel vai começar com a apresentação, não é? Certo. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite à PDC para estar aqui hoje presente, para poder falarmos aqui um pouco da indústria e o impacto do 5G na indústria. O meu nome é Samuel Ferreira, sou Solution Architect das soluções 5G da Huawei Portugal e tenho aqui esta apresentação para falar um pouco do estado da indústria e do estado do 5G. Para começar, o 5G não é apenas... Posso começar então? Pode continuar, era só para lhe dizer que está-se a ver. Ok. O 5G não é apenas um upgrade ao 4G. O 5G tem várias fases de implementação. A primeira fase de implementação, que está neste momento disponível comercialmente, começa a estar disponível um pouco por todo o mundo, é a fase do Enhanced Mobile Broadband. Nesta fase, o 5G traz a componente toda de alta capacidade, da parte da velocidade do débito, que nos vai permitir aqui termos outros novos serviços que até então seriam complicados de alcançar através de redes móveis. Nomeadamente o quê? Nomeadamente a realidade aumentada, a realidade virtual, conteúdos de vídeo, nomeadamente 4K, que começam a ser possível a ser utilizados nesta primeira onda de aplicações do 5G. Depois existe uma segunda onda, uma segunda fase de implementação do 5G, que é o Ultra Reliable Latency Communication, em que basicamente está focada na resiliência das comunicações industriais e da baixa latência. Esta fase do 5G está prevista ser implementada comercialmente a partir de 2022 e este novo paradigma da parte da latência mais baixa e da resiliência das comunicações vai permitir começarmos a utilizar então aqui o 5G de uma forma muito mais ativa na indústria, na componente dos veículos, na condução autónoma, na gestão das redes elétricas. Há aqui um novo mundo para ser explorado.
Mas depois há aqui uma terceira fase, e esta terceira fase que irá começar a acontecer, julgo, comercialmente, algures em 2023, que é o Massive Machine Type of Communications, que traz aqui a massificação da conectividade e a possibilidade de podermos começar a sensorizar todo o mundo à nossa volta. Em que, no limite, em que temos uma célula, temos uma estação base e podemos ter cerca de 1 milhão de devices, 1 milhão de equipamentos conectados em simultâneo numa única célula. E aqui nesta fase, sim, vamos começar a ter o 5G no seu plano, que vai permitir o quê? Vai permitir termos todas as coisas sensorizadas, tudo interligado e a possibilidade de termos uma sociedade muito mais inteligente. O 5G irá funcionar como uma tecnologia de acesso e é uma rede inteligente que se ajusta e que se pode ajustar dinamicamente para conseguir responder em qualquer ponto, em qualquer lugar, aos requisitos do serviço que é pedido, em que a rede de alguma forma será dinâmica e ajusta-se às necessidades de um carro que está a ser controlado remotamente, poderá-se ajustar para uma indústria que tem uma máquina que precisa de uma latência muito baixa e a rede ajusta-se para corresponder a esse serviço, ou até ajustar-se para uma pessoa em casa que está a fazer um holograma para outra pessoa remotamente e a rede conseguir-se ajustar e dar capacidade suficiente para dar este tipo de serviço. Mas a verdadeira digitalização da sociedade irá ocorrer quando juntarmos o 5G aqui todo ao poder de computação e à cloudificação dos serviços, em que esta cloudificação vai começar a permitir o processamento em tempo real dos dados colhidos, processamento do Big Data, e depois elevar estes dados a aplicações estas que poderão ser já de inteligência artificial e irão permitir então o surgimento aqui de novos serviços com grande valor acrescentado para toda a sociedade. O processo da industrialização, da digitalização da indústria, podemos dizer que há cinco fases importantes que é preciso ter em conta. A primeira é a componente da sensorização. É importante a indústria começar a investir na componente dos sensores, dos módulos de comunicação que poderão ser integrados dentro das máquinas da sua fábrica, dentro dos seus processos de produção. E depois temos aqui a componente toda da rede, da conectividade. O 5G aqui traz aqui uma componente importante. Mas depois há aqui outra fase em que o 5G se mistura, que é com a componente da cloudificação e do investimento nas plataformas IT, de forma a que o layer seguinte, a parte das aplicacional, esteja a correr sobre esta cloud, sobre esta plataforma IT, e que permita depois, sim, uma integração end-to-end dos processos. E quando chegamos a esta fase de integração end-to-end dos processos, podemos dizer que realmente aqui a indústria estará totalmente preparada para tirar mais valias da conectividade do 5G. Eu chamo a atenção na componente dos módulos industriais, que neste momento já começam a estar disponíveis comercialmente. Há vários fabricantes no mercado a disponibilizar estes módulos industriais e isto significa que as empresas portuguesas podem começar a desenvolver e a pensar como é que poderão integrar alguns dos seus equipamentos nestes módulos de comunicação 5G para depois no próximo ano ou daqui para a frente começarem a tirar partido destas mais-valias que do 5G irá trazer. O 5G como plataforma digital de conectividade para a indústria, julgo que irá trazer aqui grandes ganhos de eficiência e de produtividade. Por um lado, no processo de transformação da produção, que poderá ser mais flexível, mais customizado, mas também, por outro lado, na componente processual, em que passamos de um modelo tradicional sequencial, em que temos uma fase de desenho da solução, do planeamento, da gestão dos parceiros, da componente da produção, da logística e depois dos canais de venda dos produtos. Mas com o 5G podemos ter aqui um novo modelo totalmente colaborativo, totalmente interligado, permitindo às indústrias serem cada vez mais competitivas neste mercado global. Nomeadamente através do quê? Primeiro, da flexibilização da produção dos produtos, que podem ser customizados a cada um dos clientes, trazendo aqui um valor acrescentado ao cliente final. O segundo, a monitorização permanente da qualidade da linha de produção, criando aqui produtos mais fiáveis e com mais qualidade.
E depois há aqui um terceiro vetor que eu julgo que é bastante importante, que é a sensorização do próprio produto. Esta sensorização do próprio produto traz aqui duas mais-valias. Uma é começar a ser possível a manutenção preventiva dos equipamentos que as pessoas adquirem, que são importantes, e depois um segundo valor, que é a criação de novos serviços e novos modelos de negócio para a própria indústria, em que haverá aqui um contacto muito mais próximo com o cliente, com o produto e com a indústria, o que permite aqui customizar e perceber tendências de consumo. Em suma, toda esta interação em tempo real entre o produto, os fornecedores, os parceiros, as linhas de produção, os produtos, vai maximizar aqui a flexibilidade e a eficiência da indústria, e de facto aqui o 5G vai trazer aqui uma grande mais-valia para toda esta componente. Embora o 5G ainda esteja numa fase inicial, já é possível tirar partido da tecnologia, e o Huawei aqui tem desenvolvido ativamente algumas soluções junto da indústria, junto das universidades, com colaborações muito estreitas, de forma a perceber como é que o 5G, pelo menos nesta primeira fase, poderá começar a trazer valor para a indústria. E aqui a Huawei tem desenvolvido alguns casos. Eu tenho aqui alguns neste slide que posso falar um pouco sobre eles. O primeiro tem a ver com o Smart Mining, com as minas, em que, para responder a um desafio relativo à segurança dos trabalhadores, à produtividade da exploração da mina, foi possível utilizar aqui veículos controlados remotamente, com a de comando remoto, removendo as pessoas, e com isto removendo as pessoas e aqui o 5G, nesta fase, muito ligado a componentes do vídeo, do 4K, permite o quê? Permite periodicamente ou das linhas de alta tensão, imagens entre as várias, ficar equipas de manutenção das linhas. Também temos outros casos ligados aos portos, e aqui nos portos, há muito à semelhança da mina, também permite, o 5G aqui permitiu, através de câmaras 4K colocadas nas gruas e através de uma sala de comandos, retirar as pessoas das gruas e através da sala de comandos, controlar remotamente o embarque e o desembarque de mercadorias no porto. Também aqui outra área, na agricultura, a Huawei tem trabalhado com alguns operadores de forma a desenvolver aqui mais valias para a agricultura, nomeadamente na captura de imagens das quintas, de forma com drones, com 4K, em que, para perceberem e para validarem se a componente da rega está a ser eficiente ou não, e otimizarem a rega e até otimizarem os processos da adubagem. E depois há aqui outro ponto importante, que aqui o 5G vai ser de facto revolucionário, que é a componente toda das fábricas, e aqui neste momento é possível duas mais-valias. A primeira é através das câmaras, a monitorização em tempo real da qualidade das peças acabadas, e segundo é aqui a possibilidade de criar aqui uma flexibilidade no layout das fábricas, em que rapidamente podem se ajustar às necessidades de produção. De facto, ainda há aqui muito a fazer na componente do 5G, e para isso a Huawei está focada a desenvolver mais use cases. E para tal decidiu investir em Portugal, nomeadamente decidiu investir na Universidade de Aveiro e no IT, em que neste momento estamos a equipar a Universidade de Aveiro com uma rede, de forma a que possa ser implementada e que possam ser explorados novos casos adequados e ajustados à indústria em Portugal e ao contexto nacional. Julgamos que esta ligação com a universidade e a indústria poderá ser aqui uma chave de sucesso para a inovação e para a criação aqui de valor assente no 5G. Esta rede 5G vai estar sediada, o core vai estar na Universidade de Aveiro,
mas que irá Não tem. permitir, em alguns Não. cenários, interligarmos aqui algumas células dentro de um contexto de fábrica, nomeadamente, neste momento, a Bosch, que será uma das primeiras empresas a utilizar esta rede, porque a Bosch tem neste momento um plano bem definido de implementação de soluções assentes em 5G, será uma das primeiras empresas que poderá usar aqui esta rede, em que irá ter microcobertura dentro da fábrica e, ao mesmo tempo, a universidade também pode ter esta cobertura dentro dos seus laboratórios e também dentro do contexto da cidade, em ambiente outdoor, também poderão ser explorados aqui alguns use cases. A rede terá um core 5G completamente standalone, terá também a possibilidade de ter mobile edge computing, ou seja, implementos do core mais próximo das empresas, e depois a sua cloudificação poderá permitir aqui o desenvolvimento de aplicações assentes no 5G. E com isto termino a minha apresentação. Eu passo então a palavra novamente à moderadora. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Estão-me a ouvir bem agora, não estão? Sim, agora sim. António, então passava-lhe agora a palavra, pode ser? Está muito bem. Muito obrigada. Eu fico aqui até o António ter a apresentação. Falta fazer lá a mudança em cima, já sei. Ok. Já está, muito obrigada. Está muito bem. Ok, muito bom dia a todos. E um agradecimento à PDC, neste caso, pelo convite. Também um enorme abraço a todos, ainda que à distância, pelas circunstâncias atuais. A nossa participação aqui vai no sentido de uma partilha, também uma aprendizagem, e faz parte de um caminho de inovação da Bosch em Ovar e da Bosch em Portugal. Trago-vos aqui um estudo daquilo que possa partilhar, em que mostra o impacto que o 5G terá na economia global. Vários estudos, um deles aquele que aponta para 2035 de um Information Industry Provider inglês, que aponta para algo como na casa dos 13 trilhões de dólares de negócio gerado, e onde a indústria terá um papel fundamental também com 4,7. O que mostra que o 5G vai acontecer e trará grandes ganhos à sociedade. Depois, aqui alguns tópicos para partilhar convosco, portanto, daqueles que estão dentro do mundo e do lançamento do 5G em Portugal, nós temos a Anacom a liderar este processo. O leilão das bandas sofreu um atraso devido ao Covid, o que também aconteceu noutros países, nomeadamente em Espanha e em França. Para Portugal, e numa primeira fase, até como há bocado vimos, na apresentação, está planeado o espectro, o leilão do Frequency Range 1, que não potencia ainda tudo aquilo que os engenheiros ambicionam tirar do 5G. Seja como for, já há países como o Japão e o Reino Unido em que já estão a fazer leilão na frequência, ou no Frequency Range dos 24, 26 MHz, que potencia ainda um step maior nesta questão do 5G. Desde 1980 e quase década a década tem surgido uma versão do 5G, algo que é adicionado. Esta que surge, o 5G, entende-se que é uma ruptura com aquilo que tem sido a evolução, e será algo que será disruptivo, que proporcionará algo de diferente. E existem três grandes linhas de melhoria, de disruptividade, que será o real-time, ou próximo de real-time, conseguimos real-time, o faster connectivity e o massive connectivity. Portanto, são estes três grandes caminhos que são vistos. No real-time enquadrar-se-ão aplicações como a condução autónoma, o V2X, o self-driving, devido à baixa latência que vai proporcionar a tecnologia,
Depois temos o Faster Connectivity, onde teremos essencialmente a capacidade de transferir dados com muita velocidade, num pequeno espaço de tempo. Temos já casos de exemplos em que se conseguem, com telemóveis, fazer downloads de 1.2 GB por segundo, é quase fazer um download de um vídeo ou de um filme em poucos segundos. Portanto, será uma linha também de aproveitamento do 5G. E depois temos o Massive Connectivity, que vai proporcionar a ligação de chegarmos a milhares ou centenas de milhares de dispositivos sem concorrência pela banda, por assim dizer. Tudo isto nos leva a uma ideia e a uma visão de fábrica do futuro, em que eu desenho o meu layout considerando o teto e o chão, e não mais do que isso. Portanto, tudo o resto será modular, tudo o resto será alterável no tempo, porque eu deixarei de ter conexões físicas, que neste momento preciso delas para ter elevado débito e para ter a conectividade que preciso. Eu trago aqui uma ideia que julgo que transfere aquilo que se vai passar entre o 4G e o 5G. É um bocado como quando nós passamos e desligamos o telefone da ficha e começámos a colocar o telefone no bolso, ninguém estava a imaginar o que iria acontecer e passámos de um mundo claramente black and white para um mundo com muitas mais oportunidades através da utilização do telemóvel. Julgo que na altura ninguém imaginava onde poderíamos chegar. É entendido, eu também partilho dessa visão, que o mesmo acontecerá com a indústria. Através da não necessidade de conexão física para obter aquilo que hoje se consegue, por exemplo, com a fibra óptica, entende-se que o 5G vai potenciar, através da conectividade, flexibilidade, velocidade, vai potenciar um sem número de aplicações que eventualmente hoje não conseguimos imaginar. A rede vai deixar, ou a estrutura vai deixar de ser uma estrutura física para ser uma estrutura cognitiva, isto é, a estrutura vai ser mais lógica do que física e vai ter a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento. Esta é uma visão que os entendidos colocam como cenário, um dos cenários, não diria limite, mas um dos cenários da excelência da aplicação do 5G. O 5G está a avançar, não há dúvida. Na China temos cerca de 110 milhões de utilizadores atualmente de 5G. Espera-se que sejam instaladas até ao final do ano aproximadamente 600 mil antenas 5G no território chinês. Em agosto passado colocaram-se 15 mil. Os leilões estão a acontecer, por exemplo, o leilão da Alemanha rendeu 6,5 bilhões de euros, em que a Deutsche Telekom investiu 2,2 bilhões e a Vodafone 1,8 bilhões de euros, portanto, e entende-se que isto será uma mais-valia para a sociedade em geral, para a medicina, para a agricultura e também para a indústria e o potenciar do I 4.0 ou o alavancar ainda mais das aplicações de I 4.0. Trago-vos também aqui um estudo que mostra o quanto as empresas veem potencial nas novas tecnologias, sejam elas como aplicações inovadoras, sejam elas como enablers tecnológicos. E o 5G, logo a seguir ao cloud computing, aparece para um conjunto de empresas como um enabler de extrema importância. Portanto, como ao bocado vos referi, passará a possibilitar uma estrutura cognitiva ao invés de uma estrutura puramente física, e para as indústrias, e assim como para vós, o 5G faz parte da fórmula de sucesso, que será a combinação do 5G, do cloud computing e da inteligência artificial. Nós na Bosch, como organização mundial, nós temos um conjunto de empresas que fazem parte do Bosch 5G Incubator e que
e também aqui tenho que agradecer ao Nelson Ferreira, um colaborador nosso e nosso especialista nesta área, e que tem sido o impulsionador do 5G da Bosch em Portugal, e que vou já falar um pouco mais sobre o que estamos a fazer. Um agradecimento ao Nelson. Fazemos parte deste incubador de 5G da Bosch. O que é relevante, nós temos 3 POCs, 3 Proof of Concept, que irão correr ou que estão a iniciar em Portugal. A Bosch tem 18 Proof of Concepts em marcha, em curso, 6 deles na China, 6 deles na Alemanha, 3 em Portugal, outros 3 localizados noutros pontos do globo, o que mostra a nossa capacidade de comunidade Bosch Portugal em estar ativa e atenta às tendências. Também coloquei aqui uma pequena nota e que entendo relevante, por coincidência, esta semana foi em modo webinar também, a Bosch proporcionou uma formação online em 5G e tínhamos ontem, tínhamos ontem 500 colaboradores online em formação, o que mostra a relevância para a Bosch. Portanto, Portugal com um footprint muito forte no 5G no início do cluster do incubator da Bosch. Afunilando agora a minha apresentação, a minha intervenção para aquilo que é a nossa visão para o 5G da Bosch em Ovar, aquilo que são os campos de ação. Nós temos agora o nosso Proof of Concept, em que estamos a trabalhar. Temos depois um projeto que estamos a lançar também com a Universidade do Porto, com o Sensitive Industry, em que queremos fazer Video Analytics e melhoria dos processos produtivos através da utilização do vídeo, e vemos aqui um potencial que se acresce com a introdução do 5G em Video Analytics, nomeadamente em 4K e até mesmo em 8K. Depois, operações remotas de formação, de manutenção com realidade aumentada, realidade virtual, manutenção preditiva. O layout muito provavelmente será diferente no futuro daquilo que é o layout atual da empresa. E depois também com a terceira wave do 5G, potenciar redes em que o posicionamento dos equipamentos é relevante, e aí com AGVs, robôs colaborativos, em que possamos usar a disponibilidade do posicionamento mais preciso causado pela tecnologia ou oferecido pela tecnologia, isto já numa frequência mais elevada do espectro de frequências de rádio, em que há bocado foi mostrado na terceira vaga. Depois disto, deste contacto, deste desafio, nós analisámos um conjunto de use cases que poderíamos trabalhar, fizemos uma análise, uma seriação, e decidimos fazer um use case que está em marcha, que está em fase de iniciação, com os nossos parceiros, que será algo que é um controlador remoto com Edge Cloud, em que iremos substituir um conjunto de equipamentos por um equipamento que vai estar a fazer processamento, controlo do sistema de testes à distância. E aqui temos aquilo que será o nosso primeiro projeto de prova de conceito. Nós queremos entender o potencial da tecnologia, queremos perceber como é que funciona, quais são os desafios, quais são os benefícios, e queremos criar aqui flexibilidade, reduzir custos e melhorar a nossa engenharia simultânea com os centros de desenvolvimento. Para isso, iremos usar a rede 5G ou a tecnologia 5G. Nós temos um conjunto de testes que são feitos de endurance durante 12 horas, 4 horas, 24 horas, dependendo dos produtos, em que corremos 60, 70 produtos em simultâneo, com diversos equipamentos locais, ponto a ponto. E temos a ambição de fazer isto através de um computador colocado remotamente e que através da rede se ligue por gateway, à cloud ou ao computador, e possamos recolher dados e controlar o sistema, reduzindo custos e tendo maior possibilidade. Isto é possível porque a velocidade, a latência, a conectividade o vão permitir.
Da minha parte, finaliza a apresentação, a partilha daquilo que está a ser feito na Bosch em Portugal, particularmente da Bosch em Ovar, e aquilo que estamos a trabalhar com os nossos parceiros. Muito obrigada. Já temos aqui algumas questões a surgirem. Eu só solicitar aos participantes, se possível, que explicassem o Q&A. Alguns colocam no chat e depois eu tenho receio de poder escapar aqui a alguma das perguntas. Bem, agora de seguida íamos passar a palavra ao reitor da Universidade de Aveiro, que eu no início não fiz aqui esta introdução porque é a composição deste painel, mas eu julgo que os participantes sabem que a Bosch, a Altice, a Huawei e a Universidade de Aveiro anunciaram no final de 2019 uma parceria com vista a estudar e a pensar como é que podia ser feita a aplicação do 5G na indústria portuguesa. E a ideia era identificar oportunidades de aplicação num ambiente industrial. Portanto, ficou acordado que cada entidade tinha o seu contributo. A Bosch ficou responsável pela implementação dos casos de estudo, de uso, e como agora o António acabou por apresentar aqui um detalhe de um deles, usando aquilo que é a tecnologia 5G nas suas fábricas em Portugal, a Huawei como detentora da tecnologia e fornecedora de equipamento de comunicações. A Universidade de Aveiro ficou com o papel fundamental também na definição da arquitetura de rede, tirando partido do seu lab de 5G a instalar um novo parque de ciência e inovação, e isto é um projeto que se espera que tenha implementação total até o final de 2023. E, portanto, feito aqui este enquadramento também da participação dos três panelistas, não é? Eu passava a palavra ao seu reitor. Já tem a bola, se quiser começar a exibir a sua apresentação, ou quer que sejamos nós a exibir a apresentação? Não tem aí a opção. Se calhar era mais simples. É muito bem. Eu faço a apresentação, não há problema. Já tem aí? Já está. Perfeito. Boa. Então foi realmente fácil. Muito fácil. Muito bem. Peço desculpa. Deixa-me só. Osaki, podes colocar, por favor, a full window? Na window é só colocar, só para não vermos aqui o menu. Eu não consigo, não sou eu que estou a fazer. Quem está a fazer a transmissão é o Sr. Reitor. Tem então uma opção em cima de full window. É no menu do Windows, se puser full window, vê se não se vê o menu do PDF. É só por isso. Mas está-se a ver bem, se quiser manter-se assim também pode continuar. Assim? Sim, pode continuar, Sr. Reitor. Exatamente. Aí. Está melhor? Perfeito. Boa, perfeito, obrigada. Obrigado pela vossa paciência. Nós testamos isto tudo antes e depois, como sempre, aconteceram problemas justamente no dia... Não, isto é normal. Muito bem. Vamos então começar. Eu ia dizer que sou engenheiro e normalmente um pouco desconfiado quanto às tecnologias. Porque quando uma nova tecnologia é introduzida, o seu impacto... Pronto, eu dizia que era engenheiro e como engenheiro desconfiava um pouco da tecnologia. Quando ela era introduzida, normalmente gerava expectativas muito elevadas e essas expectativas depois chocam com a realidade de várias maneiras. Há uma curva que todos conhecem, o Hype Cycle. O meu desafio seria situar nesta curva, por exemplo, o 5G e as expectativas quanto ao 5G. Já agora o 4G, por exemplo, também, ver em que pontos desta curva que nós temos com respeito a isso. É um exercício interessante. Normalmente isto começa com o desencadear da própria inovação, com uma subida muito rápida das expectativas, com algo que se pode chamar o vale do desapontamento, que é quando as expectativas chocam com aquilo que é a realidade, e depois com um ponto de subida gradual de performance até àquilo que a tecnologia é capaz realmente de dar. Algumas das afirmações acerca da tecnologia à volta do 5G são interessantes de analisar e também de contrastar com a realidade. O meu trabalho hoje vai ser comparar um bocadinho a realidade com aquilo que tem sido dito. Obviamente temos comunicação entre pessoas, como em todas as gerações de comunicação anteriores, mas também comunicação entre sensores, ou até, como às vezes são descritos, entre coisas. Uma maior velocidade, uma maior fiabilidade, que tornará possível, segundo é dito, aplicações críticas da indústria.
A fábrica do futuro e a indústria 4.0 seriam alegadamente impossíveis sem essas características e, portanto, impossíveis sem o 5G. Teríamos custos mais baixos com a segurança acrescida, ou pelo menos sem comprometer a segurança. E qualquer engenheiro sabe que há 3 pontos muito importantes num projeto qualquer: o custo, a segurança e o desempenho. E se conseguirmos subir um destes sem ter impacto negativo nos outros dois, é ótimo. Finalmente, há aqui as questões dos sensores, que podem ser ligados sem ser através de fios e, por isso, conduzir a maior flexibilidade e habilidade. E também possibilidades novas que se abrem, que correm da combinação dos 5G com realidade aumentada e com monitorização à distância. Como é que se vê toda esta questão a partir da Universidade de Aveiro? Eu diria a partir de Aveiro. Aveiro é um centro para a indústria e para a experimentação da indústria e para trazer e levar mais à frente. É isso que temos tudo a integração feito nos últimos tempos, e já há bastante tempo. Alguns dos atores para lá da Huawei, que mencionou, temos Altice Labs, que temos nossos parceiros há muito tempo, a Bosch, e tivemos a ouvir há pouco algumas coisas relativas aos esforços da Bosch, o Porto de Aveiro, a Universidade de Aveiro, que antes do 5G trabalhou no 4G, no 3G, no 5G. E estas combinações tecnológicas têm grande impacto nos negócios, na indústria e nas possibilidades de negócio. O que precisamos de ver é usos, aplicações concretas, sem hype, sem afirmações que não são suportáveis na prática. Um dos cenários verticais em indústria 4.0, o outro é o dos transportes e o terceiro que falarei hoje é o da energia. Nestes 3 cenários temos encontrado aplicações em colaboração com vários dos parceiros e eu queria aqui muito rapidamente passar por essas aplicações. Vão ver que ilustram aqueles pontos sobre o 5G que eu há pouco mencionei muito bem. Máquinas de estampagem, em colaboração com a Bosch, em Aveiro. Video streaming com a Bosch, também em Aveiro. Aplicações de geolocalização. Aplicações no Porto de Aveiro, em que a segurança é crítica e em que a comunicação é essencial, mas a segurança não é tão crítica. E aplicações no setor da energia, para smart grid ou para manutenção e troca de dados. Datas para tudo isto. As datas dos projetos oscilam entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. Eu devo dizer oscilavam, porque isto era sem Covid, e a mesma pandemia que nos força a recorrer a estas formas de comunicação também implica aqui alguns atrasos. A finalização dos projetos estava prevista para junho de 2021 a dezembro de 2021, claro, sujeito aos mesmos prazos da Covid. Sobre as máquinas de estampagem, stamping presses, como se diz em inglês, a ideia é monitorizar as máquinas através de sensores ligados por 5G, de forma a ter atrasos de comunicação muito mais baixos e termos taxas de amostragem, portanto, números de medida por unidade de tempo muito mais elevados. E o que isto permite fazer, o que isto dá a ganhar à indústria é a monitorização da condição das máquinas, de forma a deixarmos de lado a manutenção preventiva, que custa dinheiro, e realizar a manutenção quando ela é necessária. No fundo, isto é ter um estetoscópio ligado à máquina e conseguir sentir-lhe o pulso e saber quando é necessária uma intervenção, em vez de prevenir para não ter que remediar e fazer uma intervenção transversal, custa tempo e custa dinheiro. Nível do vídeo. O vídeo é uma das fontes de aplicação importantes para o 5G. A ideia que estamos a trabalhar com o Bosch, e que provavelmente ouviram já antes, por isso serei muito rápido, a ideia é remover tudo o que é computação, teste da linha de produção. Isso far-se-ia realocando tudo o que é teste num computador central, e isto daria ao chão de fábrica uma outra flexibilidade, um outro arejamento, porque nós viríamos livres de todos esses testes e computadores. Para isto é importantíssimo que haja comunicação e comunicação fiável e de alta velocidade, sem o qual estaríamos a substituir um problema por outro muito maior. O 5G aqui é de facto essencial. Aplicações de geolocalização são também importantes. Aqui, neste caso, trata-se de manter
posições de componentes, de produtos e de veículos. O desafio na Bosch em Levar é a área, o facto do pé direito ser bastante elevado, de cor eu diria 7 metros, bastantes prateleiras e necessidades de precisão que podem ir até aos 10 centímetros. O objetivo em tudo isto é reduzir a complexidade da infraestrutura, ou seja, não há fio, não há nenhum, e ter uma estrutura, uma abordagem à geolocalização uniforme dentro e fora de portas. Um outro projeto, já no Porto de Aveiro, também com 5G, detecção de comboios. Os comboios movem-se, pelo menos naquele contexto, bastante devagar, mas ainda assim a segurança é crítica, porque as distâncias às quais se está a fazer a monitorização são relativamente pequenas, dezenas de metros, centenas de metros, e um comboio, mesmo andar devagar, não se para instantaneamente. Aqui entra uma nova componente que eu ainda não mencionei, que é a segurança. É absolutamente imprescindível que haja protocolos que sejam seguros e que não falhem. E este aspecto é absolutamente fundamental nesta aplicação, como é fundamental em muitas outras, e é um dos pontos em que o 5G é particularmente útil. De uma outra forma, pode-se suplementar isto com monitorização através do vídeo. O vídeo definição suficiente, neste caso elevada definição, para monitorização dos comboios que se aproximam e para monitorização das áreas onde há potencial de cruzamento. Isso permite complementar a segurança e aumentar a possibilidade de todo esse sistema funcionar sem qualquer espécie de problema. A nível da energia, trabalhando com vários parceiros, há a importantíssima questão da Smart Grid, toda a infraestrutura do grid, de facto, neste momento está em transformação. Um dos casos de aplicação é a necessidade de assegurar que uma eventual falha tem um impacto o mais localizado possível. Isto exige uma elevada coordenação entre os dispositivos de proteção e isso exige também largura de banda e atrasos mínimos na comunicação e daí a importância do 5G. O segundo caso de aplicação é uma rede que não só limita o impacto às distâncias mais curtas, às secções mais próximas, mas que ainda se reconfigura de forma acurável, por assim dizer. Também aqui é importante termos algo como 5G para termos comunicação rápida e fiável. A nível da monitorização e da manutenção, neste caso de subestações elétricas de baixa e média voltagem, aqui há uma combinação de realidade aumentada com interfaces móveis que é muito interessante. A ideia é ter equipas no campo, monitorizando as centrais, procurando para falhas, e essas equipas são assistidas por outras equipas que não estão no campo, estão numa workstation central com informação mais detalhada acerca daquilo que está a ser preparado. Há vídeo streaming a partir do móvel e esse vídeo streaming é sobreposto a informação auxiliar que ajuda o técnico num local a trabalhar. Imaginem que estão em vossa casa com um telemóvel e viram o telemóvel com uma instalação elétrica e vos aparece sobre a instalação elétrica informação auxiliar, este cabo é disto, este cabo é daquilo, atenção, aqui pode haver um problema, e a pessoa trabalhando assim fica imersa numa combinação de realidade aumentada e realidade real, por assim dizer, e passa por imagem, e pode trabalhar muito mais facilmente. A nível eu combinei aqui as duas, portanto, a monitorização e manutenção. E acho que estes cenários são suficientes para neste momento termos uma ideia que aquelas afirmações que eu no início tinha mostrado não eram exagero. Temos, de facto, comunicação entre coisas, entre sensores, estamos a explorar a velocidade e a fiabilidade, estamos a tornar possíveis operações críticas em que a segurança é importante,
Estamos a não comprometer ou aumentar a segurança sem aumentar também o custo ou reduzir a performance. Estamos a substituir a infraestrutura cabelada por comunicação tal web e tornar mais limpo os chãos de fábrica e a operação. E estamos também a combinar isto com as necessidades das empresas e com as conveniências de formação de uma instituição como a Universidade de Aveiro. Portanto, acho que estão aqui implícitas, como todos estes empreendedores da nossa região, linhas de trabalho conjunto que são extremamente proveitosas e que se vão, com certeza, refletir em mais-valias para todos nós. Muito obrigado por não demorar mais. Obrigado por aqui. Obrigada pela sua intervenção e por também ter fugido só do foco do projeto que está a ser desenvolvido com a Bosch e dar-nos aqui esta visão, este panorama mais genérico e mais abrangente daquilo que são alguns dos projetos em desenvolvimento na Universidade de Aveiro e com vários parceiros. Acho que isso só vem enriquecer a discussão e eu também espero que os nossos participantes possam... Nós temos estado a receber aqui algumas questões, mas espero que isso tenha despoltado para que surjam mais questões para este tempo que nos resta agora de debate. Portanto, eu ia começar... eu tenho aqui várias questões que já recebemos, mas ia começar, se calhar, por uma mais genérica e que nos já foi colocado 2 vezes por dois participantes, que basicamente o que perguntam é se a indústria investir agora, ou aquilo que é o investimento atual em soluções 4G, assente em IoT, se podem ser depois utilizadas no contexto do 5G. Eu começava por dirigir esta pergunta primeiro ao Samuel, e depois ao António, e depois ao Paulo, por favor. Basicamente, neste momento, a componente do 3GPP. O 3GPP é o órgão que define o standard aqui das comunicações. Neste momento está a iniciar o trabalho de definição deste standard de Massive Machine Type of Communications, que é a massificação aqui da conectividade. E um dos pontos que, de facto, eles neste momento vão ter em conta é a possibilidade de evolução das tecnologias existentes, nomeadamente o Narrowband IoT, para o 5G. Isto por um lado, ou seja, por um lado o standard está a olhar para essa componente, para avaliar a evolução do Narrowband IoT para o Massive Machine Type of Communications, mas por outro também a própria tecnologia está assente com base no 4G. E a tecnologia vai continuar a existir esta tecnologia vai continuar a coexistir com o 5G ao longo dos anos, porque quer os terminais os chipsets estão preparados para funcionar com esta tecnologia, mas também do lado depois da rede também se consegue ajustar para responder às necessidades. Nós, por exemplo, temos hoje em dia o caso do 2G, que há muitos devices IoT a utilizarem 2G e vão continuar a utilizar nos próximos 5, 6 anos. As redes dos operadores vão continuar a dar esse serviço. E aqui com o Narrowband IoT vai também continuar a ser possível de utilizar. De facto, o Narrowband IoT é uma tecnologia madura que pode já começar a ser implementada e já tem capacidade de endereçar aqui a massificação da conectividade no contexto de sensores, mas a mais-valia do 5G, o que vai trazer aqui é a possibilidade de elevar isto a outra escala, ou 1 milhão de devices por quilómetro quadrado. Sim. Mas esta compatibilidade vai continuar a existir e não há problema nenhum em investirmos neste momento nestas tecnologias. Ok. António, quer comentar alguma coisa? Sim. Assim, esta questão do 5G, como empresa, investiria numa tecnologia que não esta? Não. Não, porque esta tecnologia, ou próxima desta tecnologia 5G, tenho eu ligação ponto a ponto, por fibra óptica, por cabo. O que eu quero é flexibilidade, autodep com flexibilidade. Isso não vou conseguir com aquilo que está para trás. Depois, o que estava a dizer faz sentido e existem mecanismos de conversão, até a nível de software, de aproximação. Agora,
a indústria, e aquela indústria que se quer posicionar em tecnologia de ponta, não está preocupada, ou está a olhar para um futuro promissor, não está preocupada com, como eu tinha um colega meu, se vocês andam a falar de 5G e eu não consigo receber 3G em casa. Não é? Portanto, há várias preocupações na sociedade, várias escalas. Eu julgo que a indústria, aqueles que estão a olhar para um futuro próximo, o que vierem a investir será em algo que seja mesmo disruptivo, porque aquilo que temos neste momento na indústria portuguesa é suficiente, e eu não apostaria numa tecnologia 4G, 3G, 2G, porque não tenho essa necessidade. Eu acho que isto também está relacionado com uma pergunta que nos é colocada aqui, que eu perguntava também ao engenheiro Paulo, é relacionada a isso, que é se o 5G está a estimular o desenvolvimento de tecnologias e inovação da indústria, ou se surge porque o state of the art da comunicação estava a estrangular o desenvolvimento das tecnologias industriais. Vocês que têm estado a desenvolver vários projetos aí na universidade, o que é que nos diz sobre o tema? Do ponto de vista da universidade, eu não entendi muito bem essa pergunta e no início não percebi que era dirigida. Por isso, mas agora, pelo final, percebi isso. O som estava muito mal. Sobre o aspecto da segurança que falaram há pouco, eu distinguiria, porque não fui claro na apresentação quanto a isso, entre segurança e fiabilidade. Penso que houve uma pergunta quanto à segurança, eu estava a usar a palavra no sentido de fiabilidade. Incorruptível, basicamente. Se eu estou a monitorizar um comboio ou a possibilidade de um comboio chegar, eu não quero ter interrupções na monitorização. Então é uma questão de segurança, com certeza, segurança para quem atravessa a linha, mas não é uma questão de segurança no sentido de cibersegurança. Essa será uma outra camada e essa pode sempre colocar-se em qualquer sistema de comunicação ou outra medida. Sobre a sua pergunta e o 5G e a questão da evolução. Bom, eu comecei por dizer que nós tínhamos trabalhado no 2G, no 3G, no 4, no 5, e independentemente de haver ou não haver da parte da indústria uma necessidade de maior performance, acho que devemos sempre avançar e procurar fazer melhor, aumentando a performance, aumentando a segurança ou a fiabilidade, reduzindo os custos. Portanto, esse trabalho deve existir sempre. De qualquer forma, neste ponto em particular, ele é muito conduzido pelas necessidades da indústria. A indústria está em transformação devido às tecnologias, e há neste momento uma grande apetência por formas mais flexíveis, mais baratas, mais reconfiguráveis de ligação. E isso é um integrante à investigação em todas as áreas e estamos interessadíssimos nisso. Na sua apresentação tinha aí a indicação de que a fábrica do futuro só era potenciada com o 5G, não é? Naquele slide que depois voltou atrás. Sim. Eu procurei alguns na internet coisas à sorte sobre 5G e uma delas a fábrica do futuro é impossível sem 5G. Sim. De facto, em certos aspectos, com as ressalvas que os oradores anteriores mencionaram, porque há casos em que se pode casar tecnologia existente com necessidades existentes, não é necessário mudar tudo por causa disso, podem-se fazer processos de mudança gradual, mas há de facto aplicações para as quais a nova tecnologia é imprescindível e essencial, e por isso não se pode começar sem ela a resolver o problema, porque o problema simplesmente não é resolvido com as soluções que existiam anteriormente na prateleira. Pois. Olha, tenho aqui uma pergunta que é específica para a Universidade de Aveiro, portanto aproveitava que tem a ver com que, se na Universidade de Aveiro, como é que está servida da rede 5G. E, inclusivamente, espera lá que eu estou à procura, em que banda do espectro é que foi feito o deployment, se era redes autónomas ou não autónomas. Portanto, como é que vocês, para fazerem este use case, não é? Como é que foi feito, se já têm espectro 5G, como é que está a funcionar? Penso que isto está em ligação com a Huawei? Sim, temos equipamentos instalados no Instituto de Telecomunicações, no PCI, a nível do espectro em Portugal, tanto quanto sei, estão ser usadas as bandas que já estavam em uso com os 4G e anteriores, e a banda da televisão digital terrestre já foi alocada. Não há planos, tanto quanto eu sei, para a utilização da terceira banda de frequências. Do nosso ponto de vista, nós
não temos só 5G, não é? Temos fibra óptica, temos uma infraestrutura de comunicação, que é ela também um ponto de estudo e de trabalho científico no campo, e por isso acho que não é comparável essa realidade com a realidade que existe fora daqui, porque, no fundo, é um laboratório. Estamos a falar de algo que é um laboratório de comunicações, e, portanto, não é comparável em densidade Claro. de tecnologia, em diversidade de tecnologia com aquilo que existe fora daqui. Nós estamos empenhados em que aquilo que hoje está no laboratório, amanhã esteja na cidade. E isso é extremamente importante e gradualmente isso tem seguido a sentir, e há diversos projetos com a cidade e com outros operadores fora da universidade, obviamente, nesse sentido. É importante se darão às populações benefícios diretos destas tecnologias e também enfim, compensador. Mas o laboratório de 5G que está previsto então para o que estava previsto instalar no Parque Ciência e Inovação já tem atualmente rede 5G ou ainda está em fase de instalação ao nível também dos equipamentos que são fornecidos depois pela O Huawei? equipamento está em fase de instalação ainda, trata-se de equipamentos complexos, caros, de milhão, estão em fase de instalação e serão usados para estudos, tudo que tem a ver com a infraestrutura 5G e aquela que temos. Mas neste momento não posso dizer muito mais que isto, porque Claro, tudo não bem. estou totalmente dentro dos detalhes e da calendarização. Ok. António, diga uma coisa, vocês já têm a aplicação no chão no chão de fábrica de Ovar e para o use case que acabou por referir, vocês já estão a usufruir desta tecnologia do 5G? Não estamos em fase ainda não, ainda não. Estamos Ok. em fase ainda de planeamento. O consórcio está montado, temos que ter primeiro a parte de Aveiro da Universidade em funcionamento e depois daí é que instalarmos também é que vamos ter aqui o study case em estudo, em análise. Ok. Nós temos aqui também uma questão relacionada se a indústria vai optar por redes privadas ou coabitar em redes públicas. Ou seja, nas vossas reflexões. É assim, não está, daquilo que é conhecido, não está planeado para Portugal redes privadas. Por exemplo, na Alemanha, há o espectro de 3.6 a 3.8, julgo eu, gigahertz, está para redes privadas. Aqui em Portugal, daquilo que é sabido, depois o Samuel poderá me corrigir, não está assim planeado. O meu entendimento vai com a dimensão, porque a rede privada tem vantagens, tem custos, tem vantagens, também vai com a dimensão da indústria portuguesa, a indústria cooperativa, de poder partilhar recursos na minha rede privada, e também com o facto da gestão própria por parte da Anacom, neste caso, tornar-se mais complexa. Mas o Samuel poderá complementar a minha resposta. Samuel. Certo, em Portugal, de acordo com o regulamento preliminar que a Anacom disponibilizou, não está previsto, do ponto de vista do espectro, alocação a empresas privadas para fins privados. No entanto, o 5G foi desenhado, na sua concepção, para que pudesse ser ajustado e dar uma fatia, ou seja, criarmos fatias lógicas de rede, de forma a dar a cada empresa e cada empresa poder usufruir totalmente da tecnologia. O 5G poderá aqui ser, para além de ser gerido pelos operadores na componente do espectro, poderá ter aqui componentes no ponto de vista do core que poderão estar instalados nas empresas reutilizando o espectro dos operadores. Em que os operadores poderão alocar recursos de espectro às empresas ou mesmo partilhar esses recursos espectrais definindo serviço, qualidade de serviço em que a empresa precisa. E depois a empresa pode ter o seu próprio core, em que pode ter aqui alguma independência para, se quiser, desenvolver aqui aplicações para utilizar a rede do operador, que os operadores, claro, vão ter um portfólio muito vasto de serviços que poderão interessar aqui as necessidades das empresas em Portugal. Outro tema que gostava de perceber. Havia aqui também uma pergunta, eu posso também complementar. Por favor, Samuel, diz. Eu queria só complementar, havia aqui esta pergunta se o 5G vai ser importante aqui nas indústrias. Sim. E qual é que é o impacto que tem. É assim, o 5G vai ser uma tecnologia complementar.
há situações neste momento na indústria em que não é possível, ou existem há várias tecnologias neste momento disponíveis, mas acho que não há nenhuma tecnologia tão transversal como o 5G, em que tem capacidade de massificar a ligação, capacidade de débito, latências baixas, e depois pode estar presente em todo o lado, não só no chão de uma fábrica, de uma indústria, mas também em outdoor, para fazer o controle logístico, ou então nos vários sucursais da empresa, em que todos poderão estar ligados na mesma rede, utilizando todos a mesma plataforma. Eu acho que é aqui que é a grande mais-valia do 5G, é a ubiquidade da conectividade. Claro que as tecnologias existentes já permitem aqui o desenvolvimento de soluções, a digitalização das fábricas, e acho que há muito que pode ser feito mesmo sem o 5G, mas o 5G depois vai trazer aqui esta agregação toda da conectividade que permite tirar aqui partido mais transversal de todas as mais-valias. Mas isto é esse cenário em que há bocadinho também o António falava nas frequências, não é? Na libertação das frequências mais elevadas, que potenciassem as abordagens mais tecnológicas. Isso é um cenário que não se perspectiva, no caso português, para breve, não é? Porque se o leilão das frequências não contempla as tais frequências mais elevadas de 24, 26 MHz, não se, todo esse potencial da tecnologia 5G, de aumentar, de trazer esses benefícios que o Samuel estava a referir, não se perspectiva para breve prazo, não é? Estamos a falar de quanto tempo até chegar a esse real impacto à indústria? Certo, aqui a questão é que também para já também não há necessidade. A capacidade existente nestas bandas dos 3.5 e nas bandas existentes para as necessidades atuais é suficiente. Acredito que aqui a 3, 4 anos, quando começarmos a ter cada vez mais use cases, aí sim vai ser necessário investir nestas bandas mais altas com elevada capacidade e com elevado desempenho. Algo que também, no ponto de vista da União Europeia, se olharmos para todos os reguladores, para todos os países, este espectro neste momento ainda não está disponível, ainda estão a trabalhar na forma de disponibilizar da melhor forma ao espectro. Mas também depois há a questão do mercado. E aqui o mercado nada melhor do que a indústria para responder quando é que acha que será importante termos essa capacidade. Claro. Sim, É verdade, e se me permite, é isso. Se me permite, não é só a questão que foi mencionada, que é extremamente relevante. As necessidades podem não ser ainda suficientes para introduzir novas fatias de suporte. Há também a dificuldade de implementação, que é diferente nessas bandas do que é nas outras que são mais baixas. E por isso, para introduzir a tecnologia no mercado mais depressa e para dela fazer utilização na indústria mais cedo, era conveniente fazê-lo por fases e relegar para a última fase a utilização das bandas de frequência mais usadas. Isso também se tem que ver com de qualquer forma, eu acho que à medida que o número de use cases foi evoluindo, que a procura vai aumentando, e isto tem sido assim desde toda a história das telecomunicações, não é? Esgotamos a largura de banda que existe e vamos procurar soluções novas para que mantermos no caminho. Isso tem sido assim desde o lançamento dos primeiros cabos transatlânticos há mais de um século e quase no caminho de hoje. Esgota-se a capacidade, as mensagens tornam-se difíceis de enviar, a aplicação que existia torna-se incompatível com a tecnologia existente, procura-se uma nova tecnologia e o ciclo repete-se. Tem sido sempre assim. Mas, acredita que a generalidade dos gestores estejam conscientes da importância da utilização da tecnologia em geral e do 5G para ganharem esta competitividade e se diferenciarem naquilo que é a realidade industrial hoje em dia? Eu acho que sim, se sentirem os problemas, sentirão com certeza a necessidade. A pessoa que tem um parque de máquinas que está submetido à manutenção preventiva, que ocupa nessa manutenção preventiva um número grande de técnicos, e que muitas vezes estão a fazer intervenções que obrigam a parar máquinas ou a fazer substituições que não eram ainda necessárias, mas que se poderiam vir a tornar necessárias sem termos a certeza disso. Se for confrontado com uma alternativa em que só muda, só faz alterações quando se sente que a máquina está para falhar,
quando tem um sistema de monitorização da qualidade das máquinas que trabalham em contínuo. Eu diria que um bom gestor, perante estas realidades, opta pela segunda, pergunta quanto é que custa e faz as contas e diz, isto paga-se ao fim de X tempo. É inevitável. Eu acho que isso vai acontecer. É preciso uma capacidade de investimento inicial, mas na verdade, é como dizia, fazendo as contas consegue-se recuperar o investimento. E se Claro, calhar, é exatamente o princípio de substituir uma lâmpada de incandescente por uma lâmpada de LEDs. claro, Até pode ser mais cara, mas paga-se rapidamente. Não fosse sim. por outro argumento, esse funcionaria. E se calhar o facto de termos também algumas prioridades como essa previstas no Plano de Recuperação e Resiliência Nacional, que tem o aumento do potencial produtivo e o reforço da competitividade, este tipo de financiamentos que podem vir de Bruxelas podem dar um novo impulso à indústria nacional, assim estejam os gestores e administradores da indústria atentos às oportunidades que se avizinham, não é? Sem dúvida. O plano fala na reindustrialização de Portugal. É aquilo que é muito mais do que uma transformação, é uma abordagem puramente nova, baseada no conhecimento. Completa-se só com o reforço da qualificação da população. E é preciso a gente caminhar na direção de alinhar as qualificações, as competências da força de trabalho, com os requisitos das empresas. Isso tem que ser feito, tem que ser um caminho paralelo. Se não fizermos esse caminho em paralelo, perde-se esse alinhamento e isso cria desemprego. Cria desemprego e falta de pessoal qualificado, não é? Porque sobra não qualificado em certos setores e falta o qualificado mesmo. Portanto, esse equilíbrio tem que se procurar e manter ao longo desse caminho. O plano é bastante importante, reconhece que da iniciativa das empresas que se gera riqueza, que para gerar mais é preciso introduzir nos processos conhecimento, o papel das universidades como instituições que podem permitir a curto prazo aumentar a injeção de conhecimento e o valor acrescentado é fundamental. E desse ponto de vista penso que faz propostas que são enfim, completamente coerentes com isto, com as medidas a adotar. E acabou por responder a uma questão que surgiu entretanto enquanto estava a falar, há um minuto, que é de que forma é que o meio académico nacional pode complementar as lacunas na implementação do 5G pelos privados nacionais. Não só através deste alinhamento, como estava a dizer, da oferta formativa, não é? Da Universidade de Aveiro, neste caso concreto, porque vocês estão a instalar o laboratório e, portanto, acabam por ter uma maior proximidade àquilo que pode ser o futuro. Mas se quiser complementar, faça aquilo que acabou de dar conta. É isso mesmo. Eu acho que se olharmos a uma indústria em transformação, precisamos de uma universidade em transformação também. Não se pode transformar um dos setores sem, ao mesmo tempo, não acompanhar no outro. E se a indústria 4.0 exigir uma universidade de geração seguinte também, depois temos que ir nessa direção. Acho que o essencial é que as competências da força de trabalho, em geral, estejam alinhadas com os novos requisitos das empresas. E para isso, as universidades têm que reforçar a sua atividade, realinhar a sua oferta educativa e promover soluções a nível de formação ao longo da vida, que é importantíssima, e realinhamento de competências, ou seja, reconversão. Sim. E isso é extraordinariamente importante para dotar as empresas de profissionais qualificados, até num país que demograficamente está muito estrangulado. Sim, sim. António, nós quando estávamos a falar sobre o use case, este use case na preparação deste webinar, o António referiu, e penso que também terá exibido esse slide, de que a Bosch tem a nível mundial vários use cases, não é? E, portanto, o que eu lhe perguntava era, daqueles 3, se não me engano, que estão em desenvolvimento em Portugal, que a Bosch tem em desenvolvimento em Portugal, qual é que é as expectativas dentro do vosso grupo para aquilo que está a ser feito em Portugal? Dos 18 que existem, vão vir a existir mais, deste incubator, existem vários campos e o que a Bosch quer é perceber qual é o potencial da tecnologia em termos práticos. Uma questão é a questão teórica, aquilo que se perspectiva, e depois outra é o use case, provar a tecnologia. E a Bosch está de uma forma massiva a fazer uma prova de conceito e vai avaliando os deliverables de cada projeto.
e em função dos deliverables de cada projeto vai fazer uma avaliação da tecnologia no seu global. Portanto, não há use cases que se sobreponham. Eles são complementares, são áreas de conhecimento diferentes e estamos a fazer um censoring da tecnologia a nível global, com os stakeholders, os players que, no caso português, proativamente ofereceram a sua capacidade e em parte o seu investimento para colaborar nesta iniciativa global. Sim, mas para outros empresários que nos estejam a ouvir, pessoas ligadas à indústria, eu gostava que o António pudesse apresentar um bocadinho qual foi a vossa abordagem à estabilização deste roadmap para o 5G, a constituição do grupo de trabalho, como é que vocês têm alavancado este tema internamente e de forma até de uma abordagem mundial, como estava agora a dar conta. Pode ser que isso seja uma inspiração de como é que nós começamos a atalhar as nossas respostas e o impacto que podemos esperar. Em 2016 a Bosch constituiu um grupo de trabalho porque percebeu, entendeu que a tecnologia tem potencial e para fazer uma avaliação. Portanto, o grupo de trabalho providencia às empresas, àqueles que estão a participar na iniciativa, um conjunto de ferramentas, inclusive avaliação de investimento, cálculo de custo, há um conjunto de ferramentas que o grupo providencia e faz o governance desta atividade. Nós, aqui em Portugal, através da nossa localização em Aveiro, tendo conhecimento, estabelecemos o contacto e dissemos, nós também nos vemos nesse futuro. O que é que nós daqui podemos fazer? O que é que nós podemos contribuir? Surgindo esta parceria com os stakeholders que estão no consórcio, nós decidimos conversar entre nós, trazer use cases. A Organização de Braga também está agora com um conjunto de use cases, apresentou 25 use cases e a Bosch selecionou 3 onde havia potencial. Portanto, nós apresentámos use cases, eles foram selecionados, foram validados e agora vamos para o campo experimental, no terreno. Ok. Samuel, e como é que a Huawei pode ajudar também a indústria portuguesa a acelerar neste novo futuro? Ou a programar a sua entrada, a sua aplicação do 5G nas suas unidades industriais? Está sem som, Samuel, sem som. Peço desculpa. Aqui o Huawei tem tentado ter aqui um papel também importante neste contributo, trabalho com os operadores e vários proof of concepts a acontecer nos operadores portugueses, em que colocamos a tecnologia, o state of the art da tecnologia totalmente ao dispor deles. Samuel, eu não sei, eu pedi ao António, sou eu que estou com um problema ou... Não, é o Samuel que está com quebras de internet. Se calhar passamos ao António a questão, não? Tem que implementar o 5G rápido, não é? Não, mas eu também posso... Samuel, nós deixamos de ouvir. Samuel, ele não está a ouvir. Samuel, nós deixamos de ouvir. O que é que eu ia sugerir? Faça como eu, tiro o nosso... Está a ouvir agora, Samuel? Nós deixámos de ouvir. Se calhar o melhor, eu ia-lhe sugerir que pudesse retirar o fundo virtual só para libertar a largura de banda, uma vez que não temos ainda o 5G, e nós perguntávamos ao professor Paulo, no contexto da universidade no meio académico, não é? Que tipo de colaboração mais intensiva é que conseguem fazer com as universidades, com o tecido empresarial? Isso é uma pergunta muito complexa, porque nós temos tantas colaborações com o tecido empresarial que isto dava matéria para muita Não, aliás, nós vimos pela quantidade de exemplos que nos trouxe. Isto é uma amostra virada para o 5G, sobretudo. Não é? Mas será que os pequenos empresários não ficam intimidados de que a aplicação da tecnologia 5G é para grandes investimentos, para grandes grupos industriais e que esta primeira leva tem que ser concretizada por quem tem capacidade de investimento e poderio económico e acabam por sentir-se retraídos ou inibidos de trabalharem naquilo que pode ser a aplicação da tecnologia
nos seus chãos de fábrica? Não, eu estou convencido que uma vez percebida a vantagem de uma solução tecnológica, qualquer empresário, qualquer gestor vai querer tirar partido dela. Pode ser de outra maneira, seria Sim. profundamente, enfim, ineficiente fazer o outro. Portanto, a questão muitas vezes é sensibilizar as pessoas para as possibilidades e para as vantagens da tecnologia e mostrar-lhes soluções para problemas reais. Porque se forem soluções para problemas que não os seus, não se interessam. E isso é que é importante. Nós temos a possibilidade de o fazer, quer em Aveiro, quer em Águeda, quer em Oliveira das Meias, usando ensino politécnico e ensino universitário. Isso é extremamente importante. Na verdade, por exemplo, a Escola Aveiro Norte, na zona de Oliveira das Meias, está profundamente ligada à região e às pequenas e médias empresas próximas, e em Águeda acontece o mesmo. A Águeda tem uma rede de estágios enorme e uma profusão de contactos com os milhares de empresas daquela região que é assinalável. Em Oliveira das Meias, um dos projetos é, de facto, a Fábrica do Futuro, e muitas das empresas com as quais temos relação através da Escola Aveiro Norte são pequenas e médias empresas, embora haja também muito grandes empresas. Na verdade, a sede da Associação Empresarial do Conselho de Oliveira das Meias é dentro da Escola Aveiro Norte. Isso dá uma ideia de qual é o nível de proximidade que procuramos e que temos na realidade. É este trabalhar em paralelo, lado a lado com os empresários, com pequenos, médios e grandes, que nos dá a certeza que as soluções chegam ao sítio, vão até ao fim da linha, são implementadas e são aceites e exploradas pelo tecido empresarial e que são uma mais-valia para a região. Então, vamos tentar novamente para ver se agora já conseguimos ouvi-lo. Não ouvimos nada há bocadinho, pode repetir tudo. Peço desculpa, deve ser aqui da minha locação. De facto, aqui o meu operador tem que investir em 5G. Mas eu estava a dizer que a Huawei tem trabalhado imenso junto dos operadores, que são os nossos principais clientes, e nos últimos 2 anos temos trazido aqui o State of the Art da tecnologia para trabalhar junto com eles no desenvolvimento de aplicações e use cases, que também que é importante aqui os operadores também perceberem o potencial e conseguirem depois ajustar às necessidades do mercado português. Para além disso, aqui, este ano trazemos aqui uma novidade, que é trazer toda a arquitetura 5G e colocar o 5G ao dispor da universidade. Que achamos que a universidade é um ponto importante de agregação de conhecimento, de interação com a indústria e com as restantes empresas, de forma a que seja possível identificarmos aqui as necessidades adequadas ao nosso mercado e inovar e criar aqui serviços de valor acrescentados para Portugal e tornar as nossas empresas também mais competitivas, assentes nesta tecnologia com bastante potencial. Não sei se deu para ouvir bem. Agora ouvi-se perfeitamente, sim. Eu também tirei a meio do webinar o meu fundo, porque também estava a receber mensagem que o meu sinal, a minha largura de banda não era suficiente para estar a falar e a estar a exibir o fundo virtual. Como vos dizia, estamos nos últimos 9, 10 minutos e como há bocadinho dizia o professor Paulo, e tendo em conta aquilo que também é a vossa experiência, nada melhor do que para sensibilizar os empresários do investimento é resolver-lhes os seus problemas, não é? E apontar-lhes as soluções. E, portanto, o que é que eu perguntaria é, porque cada um tem uma visão privilegiada sobre aquilo que está a ser feito e as provas de conceito que estão a desenvolver ou com outros parceiros, ou mesmo no contexto desta vossa parceria, é como é que veem a fábrica inteligente do futuro. Tem a ver com o aumento da robotização, da automatização, da eficácia da produção, da redução da cabelagem, dos ajustes mais ágeis na produção, mas no fundo é procurarem concretizar com um pouco mais daquilo que são soluções para deixar aqui o interesse das pessoas que nos estão a ouvir sobre o que é que pode ser a fábrica do futuro e procurarem saber um pouquinho mais sobre o projeto, sobre o que aí vem, não é? Portanto, eu se calhar começava pelo Samuel, já que estamos aqui, depois falávamos com o António e por fim com o Paulo.
para terminar. Certo. Aqui a fábrica do futuro, como eu falei um pouco da minha apresentação, é a possibilidade de termos aqui uma tecnologia totalmente ubíqua, em que está tudo interligado, tudo conectado e permitindo então aqui um modelo colaborativo entre a linha de produção com o cliente final, em que o cliente final pode customizar o seu produto e recebê-lo imediatamente ao fim de pouco tempo na sua casa. É o produto trazer conectividade e permitir uma interação entre o cliente, o produto e a própria empresa. A sensorização, o envolvente que nós temos da indústria e podemos recolher esses dados, podê-los processar e com base em aplicações, em inteligência artificial, conseguirmos tirar aqui partidos de decisões assertivas. É termos conhecimento do futuro. Basicamente, eu acho que o grande mais-valia daqui tecnológica daqui a uns anos será, com base em todos os dados recolhidos com a tecnologia, conseguimos fazer uma previsão mais correta do futuro. Acho que isto, de facto, é o que o 5G e a própria digitalização de toda esta componente poderá trazer aqui à indústria. António. Há algumas tendências e existem os ditos lighthouse da indústria que apontam que a fábrica do futuro ou o sistema produtivo do futuro será on demand. Portanto, eu peço o produto de um catálogo da internet e produzo without touch, sem tocar. Okay? Esta será a visão. Portanto, uma unidade sem intervenção. Tudo que por aí venha serão aproximações, não é? Portanto, mas vê-se algo que focado no cliente, centrado no cliente, na procura, será uma procura diferenciadora e sabe-se que não há quase minis iguais, não é? Será essa a tendência, e depois será a tendência de receber a encomenda de forma digital, processar com o menor desperdício e de forma mais flexível possível. Essa será a fábrica do futuro que vai ao encontro da necessidade do futuro, que é cada vez mais individualizada. Esta é a visão. Em termos práticos, podemos imaginar realmente que os sistemas, que hoje são sistemas fixos e estanques, tenham ou vão adquirindo aprendizagem, alguma dita inteligência própria ou inteligência artificial, acumular conhecimento do seu ambiente, não vão acumular conhecimento de história ou de geografia, mas do seu ambiente circundante e tomarem decisões no sentido de otimizar os processos e os recursos. Obrigada. É difícil acrescentar alguma coisa que não tenham coberto, mas há um aspecto que eu acho que merece realce e que não foi tocado. Quando falamos na fábrica do futuro, falamos como se fosse uma entidade isolada de todas as outras. Na verdade, é uma rede de fábricas. Aquilo que estamos a falar entre clientes e uma fábrica, podemos falar entre o conjunto das fábricas, porque umas serão, por exemplo, clientes fornecedores de outras. E aí estabelecem-se novos tipos de relações e novas formas de operação que serão muito interessantes. Imagina, por exemplo, que uma fábrica consegue, trabalhando com outras e igualmente mobilizadas em termos tecnológicos, ter a cadeia de abastecimento a funcionar de uma forma que evita custos de armazenagem ou manutenção de estoque desse tipo. No fundo, uma torna-se uma espécie de extensão da outra e a cooperação entre elas é muito mais estreita e perfeita do que até aqui. Isto acho que é mais importantíssimo. Requer standards, requer padrões de cooperação e alinhamentos até regionais, em vez de individuais, mas acho que é uma coisa que vale a pena explorar, que pode levar todo o ecossistema para um outro nível de competição e ter um efeito multiplicativo muito grande sobre a produtividade. Muito obrigada, então, pela vossa participação e a todos os participantes que se juntaram a nós. Eu iria solicitar, dar nota de que as apresentações que foram hoje
que foram hoje exibidas pelos nossos 3 oradores vão ser disponibilizadas no e-mail de agradecimento e posteriormente no website da APDC, assim os nossos participantes nos facultem as mesmas e autorizem a divulgação. Iremos também facultar depois então este vídeo on demand e solicitar que agora à saída do evento propriamente dito, que possam preencher o questionário de avaliação, para o qual a APDC agradece os vossos contributos numa lógica de poder tornar estes eventos cada vez mais ajustados àquilo que são as expectativas dos participantes que nos ouviram a nós, e agradecer então à Universidade de Aveiro, à Bosch e à Huawei a vossa presença aqui, bem como a 2 parceiros que tornaram possível a transmissão deste evento via o Cisco Webex, que é a própria Cisco, e a Axians, que nos dá todo o apoio técnico na transmissão destes eventos. Portanto, muito obrigada a todos e espero encontrar-vos em breve em mais uma Talk Communications realizada pela APDC. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, bom dia também. E obrigada.